Mais um dia forte de alta aqui para bolsas americanas. Nasdaq, ou QQQ, no caso, subiu quase 1% depois de já ter subido quase 2% no dia de ontem. Quem entendeu o porquê dessa alta e o que fez puxar, segue o vídeo. Pessoal, antes de partir para a análise que influenciou a movimentação dos ativos no dia de ontem, a gente sempre começa aqui com alguns dados macro, algumas outras análises estatísticas. Então, eu queria começar esse vídeo compartilhando sobre o Rare Earths, né, que o pessoal tanto fala, que é os minerais raros, e que tem essa briga entre Estados Unidos e China. Então, um depende do outro. Então, por que os Estados Unidos precisam da China? Olha a concentração desses elementos, desses materiais raros que a China tem. Então ela é a que mais tem, e não só que tem esse material, mas eles conseguem refinar esse material também. E olha quem está em segundo lugar, nosso Brasilzão, com a segunda maior reserva de minerais raros do mundo. Então o Brasil, ele tem muito potencial, ele tem tudo para se beneficiar dessa nova pernada de alta, vamos colocar assim, global, que é a dependência desses minerais raros por conta da inteligência artificial, por conta dos eletrônicos. Espero que a gente consiga se beneficiar, quem esteja no poder saiba negociar e o Brasil como um todo consiga crescer por conta disso, né? Se beneficiar dessa posição estratégica que o Brasil tem. Olhando para outro dado, agora analisando o S&P 500, depois dele ter os 6 primeiros meses positivos. Então a gente teve, começando por maio, né? Maio positivo, junho positivo, julho positivo, agosto, setembro a gente finalizou positivo também, agora a gente já está em outubro. E tem tudo para finalizar outubro também positivo. E 6 meses consecutivos de alta, quando isso aconteceu? Aconteceu poucas vezes, né? Como vocês podem ver aqui, 1958, 1980, 2017 e agora 2025, a gente está chegando lá se realmente a gente finalizar outubro positivo. Com isso, novembro e dezembro, que são os últimos 2 meses do ano, a gente tem uma estatística, por mais que são poucos anos, né, poucas ocorrências, então não é um dado tão forte, mas mais um dado, mais uma estatística que mostra que nós provavelmente vamos ter um final de ano bem positivo, tá? Então todas essas oportunidades ainda assim entregou mais altas aí em novembro e dezembro, uma média de 6% de alta. Se o S&P entregar mais 6% até o final do ano, ele vai ter um terceiro ano consecutivo de altas de mais de 20%. Em 2023 ele entregou mais de 20%, ano passado, e agora possivelmente ele também pode entregar mais de 20% de performance aí no ano. E olhando para a temporada de balanços, que já começou, nós vamos ter o dia mais importante aí da semana, um balanço de Meta, Microsoft, da Google no final do dia. Então, um dia muito importante para a gente entender se o momento de balanço, de earnings dessas grandes empresas, das Magníficas Sete, nós precisamos ter balanço dessas três empresas fortes. Não necessariamente um balanço muito acima da expectativa, mas se vier um balanço já em linha com a expectativa, já vai ser o bom o suficiente para o mercado pelo menos não cair, não realizar. E lembrando que 2 dias atrás, na segunda, se não me engano, eu entrei na MentorQ e apresentei uma oportunidade de trade em opções na Meta. Ontem eu analisei a Microsoft e hoje, no final do vídeo, eu vou analisar a Google e ver se tem alguma oportunidade ali em opções baseado no momento e nos indicadores da plataforma. Partindo para a análise do SPX aqui, o índice do S&P 500 no TradingView, então essa é a movimentação do ativo no dia de ontem.
Como vocês podem ver, o ativo já abriu com um baita gap de alta aqui nessa gama wall dos 6.895. Como vocês podem ver, e era previsível, o market maker vendeu aqui, vendeu com força. O mercado realizou forte, fechou o gap de alta aqui, quase que embalou em mais uma pernada de baixa aqui por volta dos meio-dia. E aí conseguiu segurar e começou a voltar e voltar forte. Por volta das 2 aqui, começou um evento da Nvidia e o Jensen, que é o CEO da Nvidia, a maior empresa aí dos Estados Unidos, ele começou a falar, começou a mostrar os próximos passos da empresa, as parcerias que a empresa está fazendo e onde que eles vão chegar. Então o mercado começou a se animar, principalmente a Nvidia, né? Subiu mais 5% no dia de ontem. O ativo rompeu aqui, chegou até os 6.900 pontos, tá? E chegando lá, aí o market maker mais uma vez teve que atuar vendendo o ativo. E aí o SPX realizou um pouco mais forte aqui no final do dia também. Olhando para a Nvidia, gap de alta foi direto para o GEX1 aqui, realizou, quase que fechou, talvez até tenha fechado aqui o gap de alta, consolidou aqui por volta do meio-dia e aí começou a subir. Chegando no GEX1, mais uma vez realizou, mas conseguiu rapidamente aqui romper esse preço, testou. No GEX4 nem sentiu efeito, passou direto e foi direto para os $200, uma baita concentração de gama aqui para o ativo. Chegou a mais 5% aqui, né, na máxima do dia, acabou fechando com 4,98% de alta. Para finalizar o vídeo de hoje, então, estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama, entre outros dados e indicadores quantitativos que vêm a partir desse fluxo de opções. Coloquei aqui na Google, como prometido, e vamos dar uma olhada aqui nos dados. Começando pelas pontuações, sazonalidade levemente positiva, momentum está bem alto, volatilidade também está bem alto, e a pontuação das opções está no neutro. Então, os investidores não estão nem tão otimistas nem pessimistas aí com a movimentação do ativo. E o condicionamento do Gama é positivo. Então, por parte do market maker, ele vai ter que vender se o ativo começa a subir e ele vai ter que comprar se o ativo começa a cair. Olhando para o NetGex, que nada mais é do que as concentrações de gama de todas as expirações somadas, nós vemos claramente aqui um alvo na parte de cima nos $280, tá? Então aqui o market maker vai ter que vender forte o ativo, então deve encontrar uma certa resistência, a não ser que a empresa divulgue um balanço muito acima das expectativas e aí o ativo passe aqui com facilidade dos 280. Caso isso não aconteça, ele deve permanecer sim aqui abaixo dos 280 até sexta-feira. E na parte de baixo ele vai ter um suporte forte aqui nos $260. Tá? Então acredito que o ativo vai cair. Ele deve segurar esse preço, a não ser que venha um balanço muito ruim. Aí sim ele tem um baita espaço para cair ainda mais. Tá? Então passando dos 260, ele talvez tenha um ponto de equilíbrio ali nos $240. Por último, olhando para a volatilidade implícita aqui entre os strikes e as expirações, nós vemos que no longo prazo a gente consegue ter uma base de um IV dentro do normal. Então a gente vê aqui que é por volta de 36, 37%. Então acima disso a gente está falando de um IV elevado, ou opções caras, e abaixo opções baratas. Aqui no curto prazo, a gente realmente vê que o IV para o Google está bem elevado. Então, pegando, por exemplo, os 200, por volta dos 280 aqui, né? Onde eu falei que seria um alvo na parte de cima, o IV está em 92. Então, a gente poderia vender esse IV aqui na expiração mais próxima e tentar comprar um IV um pouco mais barato, próximo dos 36, 37, tá? Por volta aqui dos 26, 33 dias de expiração. É uma boa estratégia olhando para Google, tá? Então essa diferença de IV
tá bem grande, a gente está falando mais de 40 pontos de volta. É uma diferença grande sim, tá? Lembrando que dependendo como você estrutura essa operação, esse trade, você pode acreditar que o ativo vai chegar nos 280 e vai pinar lá até o final da semana. Você pode deixar a parte de cima aberta, então você acredita que, pô, se chegar lá, eu não quero correr o risco do ativo continuar subindo e eu ter prejuízo. Ou se você acha que ele vai chegar lá, bater lá e realizar forte, isso tudo você consegue estruturar da forma que você quiser ali dentro das opções. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal.